Pessoal, boa tarde, bem-vindos ao nosso canal filosófico. Vamos agora abordar a obra de Lukács, um dos mais importantes filósofos marxistas da história. Bom, para Lukács, a tentativa de basear o pensamento filosófico no mundo sobre o ser se depara com resistências de muitos lados. A missão social da teoria do conhecimento consistiria em fundamentar e assegurar o direito à hegemonia científica das ciências naturais desenvolvidas desde o Renascimento. Desse modo, a condição do ser fundamenta toda a praxis humana. Ela tem necessariamente de constituir um ponto de partida para todo o pensamento humano, que, em última análise, provém dela e surgiu para conduzi-la, modificá-la e consolidá-la. Marx teria operado uma ruptura fundamental com todas as concepções anteriores acerca da relação entre o homem e sua história. Depois dele, a relação da humanidade com seu destino se transformou num problema totalmente diferente do que era antes. Se até Hegel o problema era descobrir qual o limite das possibilidades da evolução da sociedade, com Marx o problema se converte em como transformar a história humana a partir de uma nova relação com o desenvolvimento das forças produtivas, ou seja, a questão adquire o tom nitidamente revolucionário. Então, com Hegel, se questionava o limite das possibilidades da evolução da sociedade, e com Marx a questão adquire um tom nitidamente revolucionário. Não se trata mais de justificar a dominação da classe vista pelos pensadores antigos como o fim da história, tais quais Aristóteles e o escravismo, a escolástica e a sociedade feudal, e os modernos e Hegel e a sociedade burguesa. Mas sim, pessoal, explorar as possibilidades reais, efetivas, inscritas nas contradições inerentes à ordem presente, para a superação dos estranhamentos, e a alienação, nela operantes, e evoluir para uma sociedade na qual tais estranhamentos não possam mais operar. Certamente, novos estranhamentos surgirão, mas a questão decisiva é como os homens tratarão dos novos estranhamentos, se a partir de uma perspectiva fundada na exploração do homem pelo homem, ou então se a partir de uma ordem emancipada. Tanto para superar a pré-história, quanto para conquistar um novo patamar na relação com os estranhamentos, passo indispensável, sempre segundo Lukács, é a superação do capitalismo pelo socialismo e comunismo. Lukács descobriu as conexões ontológicas mais gerais que consubstanciam as mediações até hoje imprescindíveis a esse processo de autoconstrução do homem, que são trabalho, reprodução, ideologia e estranhamento. A ontologia de Lukács possui uma clara intenção revolucionária. Sua crítica ao capitalismo é radical nos seus fundamentos e sua perspectiva nada é mais menos que o comunismo. Assim, o plano ontológico, sua postura é claramente revolucionária. Diametralmente oposta às ontologias de Aristóteles a Hegel, que sempre justificaram o status quo, a ontologia marxiniano-lucassiana seria uma ontologia do novo tipo, que ele denomina de crítica. Então, qual seria o seu objetivo fundante? O objetivo fundante da crítica de Lukács, eu chamo Lukács e alguns escritores chamam Lukács, demonstrar a possibilidade ontológica e a necessidade histórica da superação comunista da sociedade burguesa. Os estudos de Lukács parecem autorizar com segurança a hipótese de ser a ontologia o esforço mais significativo neste século de fundamentar as bases filosóficas sólidas, a possibilidade e a necessidade histórica para a emancipação humana da Revolução Socialista Comunista, tal como no projeto marxiniano original. Uma sociedade sem Estado, sem classes e sem exploração do homem pelo homem. Debilidades aqui e dali existem e estão sendo apontadas. Contudo, não parecem colocar em xeque os avanços fundamentais conseguidos por Lukács nesse campo. Bom, coletânea de frases interessantes de Lukács. Só uma lebre que exista pode ser caçada. Só uma amora que exista pode ser colhida. Nunca somos capazes do conhecimento, de ter um conhecimento total de todos os componentes de nossas decisões e consequências. Quando engenheiros medem uma montanha, a sua posição filosófica com relação à constituição do ser, da coisa medida, é totalmente inexpressiva para os resultados dessa atividade. A montanha tem que existir como ser para que possa ser medida.
Se eu for atropelado por um carro, não haverá uma colisão entre minha representação de um carro e minha representação de mim mesmo. Mas meu ser, como homem vivo, é ameaçado em seu ser por um automóvel existente. Uma fundamentação ontológica correta da nossa imagem do mundo pressupõe duas coisas: conhecimento da propriedade específica de cada modo de ser e suas interrelações com os outros. O ser humano pertence ao mesmo tempo à natureza e à sociedade. Muitas vezes dizemos que a crueldade humana é animalesca, esquecendo-se totalmente que os animais nunca são cruéis. Sua existência permanece totalmente submetida ao círculo de suas necessidades biológicas e da sua autopreservação e reprodução do gênero. Só quando o homem primitivo começa a torturar seus prisioneiros de guerra é que surge, como produto casual do devir, ou seja, da transformação humana, a crueldade, com todas as suas consequências futuras cada vez mais refinadas. A roda não existe em parte alguma da natureza. Ela foi inventada e produzida em fases. E, para fechar, só lembrando que ontologia é a área da filosofia que estuda o ser enquanto ser.